Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira da segunda semana da Quaresma e o Evangelho é de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e de 45 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? Pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus conta uma parábola para dizer da rejeição por parte do povo de Deus, do povo de Israel, a boa nova de Jesus Cristo. Deus mesmo envia seu Filho para tentar levar o povo de Deus a uma conversão, a voltar-se inteiramente para as coisas de Deus. Deus mesmo, face a face, olho no olho, estava diante deles, era o filho da vinha enviado e não foi suficiente para que aquela gente abrisse o coração para o Filho de Deus. Ele é o último enviado na parábola. O próprio Filho é enviado. Deus tantas vezes enviou pessoas para falar em seu nome. Deus tantas vezes inspirou no coração de tantos para que tentassem colocar no coração das pessoas os desígnios de Deus. Deus continua fazendo isso, mas muitos ainda continuam fechados a Ele. E nisso tudo a gente vê como que Deus envolve, a sua vinha com todo cuidado. Deus cuida da sua vinha, Deus cuida da sua criatura, Deus cuida do mundo criado, Deus cuida da sua igreja. E é em torno do Filho que toda essa parábola é desenvolvida, do cuidado de Deus que, depois de enviar tantos mensageiros, envia o próprio Filho. Mais uma quaresma em nossas vidas. Mais uma vez, Deus envia o seu Filho Jesus para tentar restabelecer o diálogo entre aqueles que estão cuidando da vinha e o próprio Pai. Nós estamos cuidando da vinha. E ao final de tudo, é interessante que o Evangelho traz a possível reação do Pai de destruir todos que rejeitam e matam o seu Filho, mas Jesus não se atém, não se prende
a essa ira de Deus. Jesus não está preocupado com nenhum tipo de vingança. A preocupação de Jesus vai no arrendar. Novas pessoas vão arrendar essa vinha. Novas pessoas vão entender. Novas pessoas vão assumir para si a missão que alguns não quiseram. É a insistência em que a vinha continue dando frutos. E essa vinha que dá frutos, com a pedra que foi rejeitada pelos pedreiros, é a própria igreja. Então a igreja continua ainda produzindo esses frutos. A igreja continua hoje ainda anunciando a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a conversão que vem de Deus. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão. Embora haja muitos discursos por aí, mas o tempo da Quaresma é um tempo que nos chama ao recolhimento, à oração, para que cheguemos a uma verdadeira conversão a Deus. Peçamos ao filho do dono da vinha que veio, que foi morto por aqueles que não o aceitaram, que o invejaram. Esse mesmo filho que continua vivo, nos ofereceu a pedra rejeitada pelos pedreiros e a igreja. Sejamos salvos por Jesus, por meio da igreja, que nos dá os sacramentos e continua nos ensinando ainda a boa nova que nos leva ao céu ao ouvir o Filho Jesus. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.